Terceira para 3. Seja muito bem-vindo, fã da NFL. Está no ar agora o Terceira para 3, o programa sobre o melhor campeonato de futebol americano do planeta. E o Bills está 2-0, galera. Alegria. Achei que você ia fazer um comentário, nenhum comentário. Vamos esperar o programa começar. Além de Bills, Cardinals, Broncos, Eagles, Bengals, Panthers e Texans também estão dando alegria aos torcedores. Esses 7 times estão 2-0. O nosso perfil no Facebook é Jornalismo Esportivo UFSC, facebook.com/Jornalismo Esportivo UFSC. A gente também tem o perfil no SoundCloud e no Mixcloud. Os dois são iguais, /Jornalismo Esportivo UFSC. Lembrando que também vamos postar o programa no nosso canal do YouTube. Nessa fase de testes aí. Exatamente. Aqui quem fala é Anderson Spessato e os comentaristas de hoje são Tomé Graneman e Nicolas Quadro. Muito obrigado. De nada. Hoje é terça-feira, dia 16 de setembro, e o Terceira para 3 começa agora. Bom, vamos começar falando sobre o Monday Night Football, o jogaço entre Philadelphia Eagles e Indianapolis Colts que aconteceu ontem. O jogo foi decidido dentro do 2-minute warning com o field goal de Cody Park. O Nick Foles, o quarterback do Eagles, acabou a partida com 21 passes completados de 37 tentados com 1 touchdown e 1 interceptação. Já Andrew Luck acabou com 20 passes completados de 34 tentados, 3 touchdowns e 1 interceptação. Foi a primeira vez na carreira que Luck perdeu 2 jogos em sequência. E aí, comentaristas? Surpresa essa vitória do Eagles fora de casa contra o Colts? Com certeza, acho que a equipe do Eagles não fez especialmente um primeiro tempo, ainda que o jogo tenha sido equilibrado de forma igual para as duas equipes, não. Ninguém disparou tanto quanto aconteceu, por exemplo, no Sunday Night Football, mas era muito mais esperado que a equipe do Indianapolis Colts, sob o comando do Andrew Luck, conseguisse tirar uma vitória dentro de casa, já que o Eagles, nessa intertemporada, a gente falou nos outros programas, perdeu uma das suas principais armas, que foi Deshaun Jackson, wide receiver que hoje atua no Washington Redskins. Em compensação, a chegada do Darren Sproles se mostrou vital, no jogo de ontem. O ex-running back do Saints destruiu, recebeu bola, correu, quebrou tackles, acabou com o jogo. E aí, na hora da decisão, a equipe do Nick Foles conseguiu ganhar as jardas necessárias e ganhar no field goal, uma vitória importantíssima para quem quer alguma coisa nesse campeonato. O Eagles, só entrando no gancho do Tomé, são 2 vitórias nas primeiras 2 rodadas. Uma vitória clara que tinha acontecido contra o Jackson na primeira rodada, e agora uma grande vitória fora de casa contra o Colts, que certamente estará aos playoffs, aos comandos de Andrew Luck. Agora falando mais sobre o Darren Sproles, eu gosto muito do Darren Sproles, acho que ele tinha sido muito pouco utilizado na última temporada com o New Orleans Saints. Tudo bem que o Drew Brees tem muito mais armas aéreas de peso do que o Nick Foles, antes até com o Deshaun Jackson, agora nem tanto. O Nick Foles conta com Riley Cooper, Zach Ertz de tight end e o Jerome Maclin, wide receiver, que ficou machucado, mas agora voltou. E o Darren Sproles, ele é muito utilizado no passe curto, no passe slot, passe pro lado. Então você vai olhar as stats do Nick Foles na partida, foram 370 e poucas jardas, e você acha, o Nick Foles jogou muito bem, mas na verdade não, ele dá um passe curto pro Darren Sproles, que quebra 2, 3 tackles, muito rápido e muito pequeno. Ele avança de média cada tentativa pelo menos umas 10 jardas, ou seja, recebendo a bola ele é mais ofensivo não, ele é mais importante recebendo a bola do que correndo, já que o Eagles conta com o LeSean McCoy. E em 2 corridas ele ganhou 90 jardas, se não me engano, ontem. É o passe curto que no momento que ele sai pra correr, ninguém consegue pegar, e aí só o safety já tá lá no fundo, consegue alcançar o cara que já tá depois de 40 jardas ganhadas. O porte físico do Darren Sproles o ajuda nesse caso. Como ele é um jogador mais baixinho, ele tem uns 68, se eu não me engano, então quando ele se agacha pra desempenhar sua corrida, o centro de gravidade vai lá embaixo e os tackles se tornam muito difíceis, e até mesmo suas trocas de rota são facilitadas por esse baixo tamanho dele. E o Andrew Luck, mais uma vez, eu tinha comentado na outra semana, o retorno do Red Wayne, ter o T.Y. Hilton saudável, enfim, todas as armas ofensivas, o Luck ainda não parece tão confortável com todos esses retornos. Ele carrega assim o time, com certeza nós vamos ver muitos mais jogos durante a temporada com ele
se o time estiver perdendo, ele conseguir resgatar das cinzas e conseguir uma vitória. Que é o quarterback do quarto período, né? Mas na partida de ontem parece não ter rendido. O time não travou, mas em compensação também não deslanchou quando teve a chance. O Eagles fez 14 pontos na segunda etapa. E como eu falei antes, essa vitória pro Eagles, dentro da divisão, talvez a divisão do Eagles, especialmente depois agora da lesão do RG3, que a gente vai comentar de algumas lesões aí mais pra frente, se torna uma divisão mais fácil pro Eagles ser campeão. Mas uma vitória importantíssima contra um forte candidato da AFC, fora mesmo sendo fora de casa, gabarita o Eagles a começar a pensar talvez na bye week do wild card, ou seja, conseguir a primeira ou a segunda posição para não precisar jogar na primeira semana de playoffs. O jogo de ontem foi melhor que o Monday Night da semana passada. Muito melhor. Chargers e Cardinals. Ainda que o contexto tenha sido bem parecido, né? O final do jogo apertado, com um dos times conseguindo a virada e ganhando, exatamente. Só para acabar o assunto, falar pra você, torcedor do Saints, que está sofrendo que nem eu. 2 dos principais jogadores do Eagles ontem, além de Darius Sproles, foi Malcolm Jenkins, o free safety, que interceptou uma vez Andrew Luck, os 2 jogadores dispensados do Saints. Você sabe se o Darius Sproles tá retornando, como ele retornava no Saints? Tá. Acho que não é todas as bolas, mas eu vi ele retornando. Até porque tem 2 jogadores excelentes, né? O LeSean McCoy e ele dividindo as carregadas. Caso ele se machuque no retorno, não é um troço tão catastrófico, já que se tem LeSean McCoy, né? Como corredor. Bom, semana passada a gente falou da suspensão do Ray Rice, depois que ele bateu na sua ex-noiva dentro do elevador. Agora, infelizmente, esse assunto de agressão volta ao 3ª+3, e vamos falar de novo sobre jogadores da NFL que chamaram a atenção fora dos campos. Dessa vez foi Adrian Peterson, running back do Minnesota Vikings, que agrediu seu filho de 4 anos com um galho na semana passada e por isso não jogou contra o New England Patriots. Essa agressão teria sido motivada porque o filho dele estaria brigando com o irmão por causa do videogame. Vamos falar do quê? Não falar tanto da agressão, falar mais do time do Vikings, que sentiu a ausência do Peterson, óbvio, jogou contra o New England Patriots, e jogou com o Matt Eziara como running back pra cima do Patriots. O Eziata, ele foi importante, fez um TD recebendo a bola, ele mostrou que pode ser um substituto caso venha acontecer uma punição pro Adrian Peterson, ele fique fora da temporada. Isso vocês podem dizer mais que sabem mais que eu, mas o Eziara, ele pode substituir o Peterson caso isso aconteça. E só complementando agora, falando um pouco mais sobre a agressão, algo parecido, só que não com os filhos, com a mulher, parecido com o Ray Rice. Que nós estamos na semana passada. O Greg Hardy, jogador de linha do Carolina Panthers, também ficou fora do jogo contra o Detroit Lions por agressão e... Violência doméstica. Violência doméstica, é verdade. Esse era o termo que eu tava procurando. E ainda não se sabe se ele vai voltar. A grande questão envolvendo o Adrian Peterson, assim como foi com o Ray Rice, e isso é uma das razões pelas quais a gente está trazendo esse tema para falar, mesmo no nosso podcast curtinho, é o seguinte: o caminho se afunila para a NFL. Por quê? Porque a gente... São muitos jogadores, cada elenco tem 53, então cada jogador tem a sua vida familiar e tudo mais, mas o problema a equipe do Vikings soube da notícia, tirou ele por um jogo e agora, depois de tomar um leve vareio, vamos dizer assim, da equipe do Patriots, tomar um baile, retornou com o jogador e vai botar ele em campo nessa semana. É difícil a situação, por quê? Porque, trazendo o histórico do Ray Rice, rolou a agressão contra a mulher do Ray Rice, 2 jogos de suspensão, e aí apareceu o vídeo, e a NFL e o próprio Goodell ainda estão em risco por não ter tomado uma medida muito mais severa. O caso é outro, porque o Adrian Peterson estava, teoricamente, disciplinando o seu filho, se excedeu, as fotos, para quem quiser olhar, vão ver que o garoto realmente está machucado, tem vários cortes na perna, mas o que se comenta muito é a hipocrisia da liga, especialmente a hipocrisia do time de acabar de termos um caso na semana passada sobre uma agressão que todo mundo falando, esse cara é um monstro, não deve mais voltar, e na outra semana, claro, o contexto é completamente outro, mas ainda assim, um caso de agressão, e aí o pessoal, entre aspas, gigantescas, passando a mão na cabeça. Só lembrando da coincidência bizarra do ano passado, que o Adrian Peterson ficou fora na partida, que o filho dele morreu depois de apanhar do padrasto, e agora vem esse caso, e apareceu um outro caso dizendo que ele agrediu o filho em 2013 também.
por uma briga dos filhos. Até onde, né? Chega a ser absurdo isso. E o desenrolar desse caso, assim como está se desenrolando do Ray Rice, vai definir muita coisa para vários jogadores que têm casos de agressão e etc. E a NFL tá num momento chave não só como os jogos, mas para a história da sua liga. Se vai se definir com uma liga modelo, ou se vai abrir mão, como aconteceu com a Major League Baseball, a história dos anabolizantes, etc., que até hoje virou polêmica. Então é um momento chave para a NFL, e você que acompanha a NFL há muito tempo, mas está começando agora, fã brasileiro, preste atenção, porque um exemplo da NFL pode servir para exemplo pra gente nos nossos esportes por aqui. Então a NFL tá no momento chave, vamos ver daqui 1 ou 2 semanas o que dá, né? Falando agora do jogador, cara, você tem que ter responsabilidade. O Peterson é o cara da franquia, ele é o melhor jogador do time, ele não pode fazer isso e, além de agredir o filho, acabar com o time, né? Que as esperanças todas do Vikings estão depositadas no Peterson. A tradicional surra de marmelo, só que os tempos são outros, né? O que se muito argumenta é que o Peterson foi educado desse jeito, ou seja, os pais dele também batiam nele, etc. Do Texas, você falou, né? O Peterson é do Texas. Peterson é do Texas, mas os tempos são outros, então é necessário ter cuidado. Vamos ver o desenrolar do caso, ainda vamos falar um pouquinho mais disso no terceira. Pelo menos nas próximas semanas. E sobre ele ter voltado, eu fico com uma dúvida. Se não fosse o Peterson, exatamente, eles teriam ativado o jogador de novo? Diferente do Olha Ray a importância Rice, né? que ele tem pro time. Sacola que eles tomaram no jogo que o Peterson não jogou. Isso pesa, com certeza. Até o governador de Minnesota declarou que o Peterson deveria ser suspenso, não só por essa partida que o Vikings optou por deixar ele de fora, né? O Peterson deveria ficar mais tempo fora, é o que o governador falou. Bom, vamos mudar de assunto então. Ficar um pouquinho mais alegre agora? Um pouquinho mais alegre, mas nem tanto. Por quê? Porque a semana 2 da NFL de 2014 pode ser considerada a semana zica de lesões. Realmente. Vários jogadores importantes se machucaram nos seus jogos, como Deshaun Jackson e o RG3, de novo, do Redskins, AJ Green, do Bengals, Mark Ingram, do Saints, Shawn Moreno, do Dolphins, Charles Tillman, do Bears, Jamal Charles, do Kansas City Chiefs. E a lista vai e tem mais, com certeza a gente esqueceu. Não, isso sem falar dos caras que já se lesionaram na rodada passada. Carson Palmer, que não foi teoricamente na rodada, né? Mas teve o Jordan Cameron também, o tight end do Ben Tate. Vários jogadores já Jadavion Clowney. Nossa, o Jadavion Clowney tá fora por 2 meses. Tá fora, enfim. Uma coisa importante destacar também, vamos retomar essa história de comparações. Sempre há muitas lesões nas temporadas da NFL e essa temporada não seria diferente. Uma coisa que está se questionando foram estabelecidas novas regras, especialmente de faltas, tanto que a reclamação geral tá muitas flags no campo, muitas faltas. Por quê? Porque as defesas estão se tornando cada vez mais agressivas, talvez por um exemplo e uma retomada do que o atual campeão do Super Bowl conseguiu com a sua defesa tão intensa, mas mesmo assim esses jogadores não estão se livrando, entre aspas, das lesões, ou seja, uma prova que a evolução física de todos os jogadores é cada vez maior, os jogos estão cada vez mais intensos, e deu uma coincidência de lesionar jogadores importantes, chaves de franquia para cada um dos times. Isso é importante para outros jogadores, a gente começa a ver substitutos, o próprio Niles Davis do Kansas City teve uma partida brilhante que, se o Jamal tivesse em campo, provavelmente não teria sido utilizado, mas essas lesões vão definir com certeza, especialmente agora no início da temporada, qual é o futuro desses times. Você, falando mais uma vez do Kansas, você perdeu um Jamal Charles, que é uma peça fundamental, quase o pilar único do ataque do Kansas, se perder por 2-3 semanas, vai que o time poderia ganhar alguns desses jogos. É uma coisa parecida com o que acontece nos Cincinnati Bengals. Perde o AJ Green, você vai depender de Mohamed Sanu. O Sanu é um bom recebedor, mas AJ Green é um top. É um top da liga. O próprio Washington Redskins, apesar do RG3 ser... E engraçado que o Redskins não sofre tanto, porque o RG3 ele é o cara da franquia, aparenta ser pelo menos, mas se ele se lesiona, pode entrar o Kirk Cousins, que tem muita gente já pedindo, né? Aí teve o Jordan Reed, o tight end também se machucou, entrou o Niles Paul, fez um TD e 100 jardas. Deshaun Jackson sai, mas tem Pierre Garçon, tem Santana Moss. Você tem peças, mas essas lesões atrapalham muito todos os times, como o Kansas, como o Bengals, né? Vamos ver se mais lesões vão vir por aí com essa quantidade de faltas, etc, que estão rolando. Teoricamente era para ter menos contato, muito menos lesões, mas essas 2 primeiras semanas estão mostrando que a NFL não é jogo de criança. Um dos objetivos da liga foi instituir essas faltas para tentar diminuir o número de lesões. Talvez seja um projeto a longo prazo, porque a curto prazo não tem dado resultado. Não deu resultado nenhum.
Pra acabar sobre esse assunto, eu volto a falar com você, torcedor do Saints que sofre comigo. Esse apresentador começo, todo quadro clubista. Chato. Mas só dizer que o Mark Ingram, ele que sempre foi muito criticado no Saints, ele não conseguia. Foi draftado no primeiro round de 2011 e não vem jogando bem, nos outros anos. Ele que vem fazendo a melhor temporada dele no time, um dos melhores running backs desse começo de liga, tá fora por um mês. A zica tá difícil. Não, eu acho que mais importante, com todo respeito, mais importante que Mark Ingram é uma lesão de, por exemplo, Ben Tate do Cleveland Browns, que foi trazido para ser o principal running back e não jogou. A própria lesão do Noshon Moreno na partida do Miami contra o Buffalo, ou seja, vários times perdendo peças importantíssimas. O Jadavion, cara, no primeiro pick, então Você falou de running back, acho que o principal é o Jamal Charles. Com certeza. Tem que falar. Bom, vamos acabar então o programa falando sobre os destaques da próxima semana, a semana 3 da NFL. Eu separei aqui 3 jogos. Mas a gente vai diminuir nossas opções. Calma. Se me irritei. Eu separei aqui 3 jogos. Broncos contra Seahawks, Packers contra Lions e 49ers contra Cardinals. Nicolas, você que se irritou, eu anotei que fala desses 2 jogos. Se você quiser falar sobre mais algum, você tá livre pra comentar. Muito obrigado. Falando desses 3 jogos, não tem como a gente fugir do destaque da rodada, que vai ser o confronto entre os dois times a revanche do Super Bowl. O Denver Broncos já foi na pré-temporada, né? O Denver Broncos vai até o Century Field enfrentar o Seattle Seahawks, que ganhou do Packers numa grande atuação na primeira semana e perdeu do Chargers. Vai ser um grande jogo porque o Denver Broncos melhorou a sua defesa, que foi isso que atrapalhou o time na Super Bowl. O Percy Harvin fez TD retornando. Melhorou a secundária, né? Melhorou a secundária, mas com a Kip Talib, mas aquela ali... Tem DeMarcus Ware na linha também. DeMarcus Ware na linha de defensive end. E melhorou a linha, o Peyton Manning não tá sendo sacado, ele tem muito tempo a passar, o time do Denver parece estar muito encaixado e o Seattle é a base do ano passado. Esse é o meu destaque da semana 3. Ainda nesse destaque, só pra complementar, vai ser interessante o matchup. Eu tinha acabado de falar do Niles Davis do Kansas. O jogo corrido do Kansas funcionou muito contra o Denver nessa última partida, e aí quando você inclui um jogador como o Marshall Lynch na partida, vai ser interessante ver esse confronto, da mesma forma que o Philip Rivers, é claro, existiu todo um contexto de calor extremo em San Diego, etc, mas a forma como o Rivers, entre aspas, queimou a secundária do Legion of Boom, do Seattle Seahawks, perdão, pode dar outro confronto interessante, que é o Peyton Manning arriscando muito mais, diferente do que foi no o Sherman jogou muito mal. É o que eu ia falar agora. O outro matchup pra mim seria Demarius Thomas contra Sherman. Isso. Ele que foi exposto, entre aspas, que nem o Chargers falou, que mandaram 4 bolas em cima dele, 4 recepções. Sherman não é mais aquilo tudo. Se no primeiro jogo eles não mandaram nenhuma bola, no segundo mandaram todas e todas foi efetivo. Mas foi o que o Peyton pode fazer, o que o Aaron Rodgers fez, que é botar o pior recebedor do time em cima do Richard Sherman, se caso ele esteja bem, e aí ele explora o Randall Cobb, explorou o Randall Cobb e o esqueci o nome dele. Jordy Nelson nos outros jogadores da secundária do Seattle. E tem vários bons jogos da rodada. O próprio jogo de quinta-feira, Bucks e Falcons, que é um jogo de divisão. O Falcons que na primeira partida surpreendeu e destruiu o Saints, mas no segundo jogo, por exemplo, o Matt Ryan teve 3 interceptações. Foi muito mal. O Bucks tá se aquecendo com novo ataque, novo quarterback. Enfim, tá modificando. Vai ser tá querendo fazer TD correndo agora. O tá querendo fazer TD, e então a defesa, o ataque do Falcons que começou bem, mas a defesa do Falcons é a pior da liga. Em jardas cedidas, acho que 420 ou 30 por partida. Tem vários bons confrontos. O próprio, agora sendo torcedor da franquia, mas Bills e Chargers tem tudo pra ser um bom jogo. Claro, outros jogos de divisão. Eu destacar também os outros jogos de divisão que você falou, Packers e Lions. O Packers vai enfrentar o Lions em Detroit, que daí é o jogo onde o Matthew Stafford consegue jogar bem, jogando em casa. E o Aaron Rodgers é um QB sensacional, então vai ser um baita confronto. E também Redskins e Eagles, confronto da NFC Leste. Vai ser jogo domingo, do primeiro horário de domingo, também confronto de divisão. E além disso, que não foi falado, 49ers e Cardinals em Arizona, o Cardinals 2-0 e o 49ers sem 49ers. Vamos, Kaepernick, vamos vai jogar. Vai ser um baita Kaepernick. jogo pra justamente a divisão que no ano passado, a essa altura do campeonato, tava ganhando tudo. Nessa temporada agora não tá tão firme, não tem nenhum time fora o Cardinals
Os dois favoritos estão 1-1, então é a chance do Cardinals talvez disparar e conseguir algo a mais, não morrer na praia como foi na última vez. Que o Cardinals tá deve seguir sem o Carson Palmer e ele ainda não sabe quando retorna. E a gente não sabe se isso é bom ou se é ruim. Talvez seja bom. Talvez seja bom. O Tim Tebow tá pra rolo. O Terceira pra 3 fica por aqui. Voltamos na semana que vem falando tudo sobre o que de melhor aconteceu na semana 3 da NFL. Valeu, Nicolas. Valeu, Tomé. Valeu, Anderson. Tchau. Se manda com ela pelo lado direito de Marius Thomas. Vamos, the ball and Denver has recovered. Oh my! Vai para um arranha-céu! Into the end zone. Touchdown, Jacoby Jones. Touchdown! Terceira pra 3. O Terceira pra 3 é um programa desenvolvido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo da UFSC. Apresentação de Anderson Spessato, comentários de Tomé Graneman e Nicolas Quadro, técnica Peter Lobo.